Você sabia que a depressão é a segunda causa de morte entre jovens na faixa entre 15 e 29 anos de idade no Brasil? Pois é, 15% da população do país tem algum tipo de transtorno aí de ansiedade ou depressão, até mesmo altos graus de estresse, né? E está havendo esse fenômeno principalmente envolvendo aí o estilo de vida das pessoas hoje em dia. E como amanhã, por exemplo, é o dia do psicólogo, a gente sabe que tem aí aumentado muito também a procura por esse profissional que ajuda bastante, claro, as pessoas que estão passando aí por quadros de estresse, de ansiedade e principalmente, claro, por depressão. Então nós vamos ver o que está acontecendo, né, com esses jovens principalmente, com a nossa convidada que é a psicóloga Elisa Góes. Tudo bem, Elisa? Tudo bem. Obrigado por ter vindo aqui Obrigada pelo ao convite. vivo. Imagina, a gente que agradece, até porque é um assunto extremamente sério, delicado, né? Eu já tenho visto vários filósofos, psicólogos no Brasil inteiro, com artigos dizendo que realmente, segundo dados aí da Organização Mundial da Saúde, cresce cada vez mais o número de casos envolvendo jovens com depressão. Afinal de contas, o que está acontecendo aí? Bom, temos um fenômeno hoje em dia que são as telas, né? Hoje em dia nos relacionamos com uma tela no meio. Verdade. A vertente que eu trabalho, a linha de pensamento que eu trabalho, entende o ser humano saudável a partir das suas relações. Então, se as relações estão doentes, o ser humano está doente. Sem dúvida. E nós estamos com muita dificuldade de nos relacionarmos com as pessoas, né? Inclusive evitando e usando a tela como proteção. Quer dizer que a tecnologia tem grande parte dessa culpa, né? Eu diria responsabilidade, né? Responsabilidade. Psicólogo não gosta muito da palavra culpa. Ok, vamos evitá-la. Mas é complicado, né? Porque cada vez mais a gente vê até crianças ali com 8, 9 anos de idade o tempo inteiro com a tela na mão. O tempo inteiro. Isso é muito perigoso. É claro que a tela acaba sendo facilitadora, né? Sim. Para os próprios pais ali na criação dos filhos. E não dá para viver sem hoje, né? Não adianta. É quase impossível realmente. Se você evita em casa, acaba tendo contato na escola e por aí vai, ou vice-versa, né? E aí também facilita a vida dos pais, porque ocupa as crianças, tem muito entretenimento, tem muito conteúdo bom. Não vamos falar aqui só da parte ruim, né? Sim. Hoje a internet, a televisão, os aplicativos, eles trazem conhecimento, mas a gente perdeu a noção do limite, né? Verdade. Aonde parar. E isso está partindo para o plano relacional. Então hoje a gente tem redes sociais, aplicativos de relacionamento, muita opção que faz você se esconder atrás daquilo. Então vamos pensar, se você tem proteção, você fica cada vez mais inseguro, porque você tem aquilo ali te protegendo, você tem um perfil. Parece que é mais fácil, né? Se esconder ou até mesmo se relacionar com outras pessoas pela tela. Medo muitas vezes? Sim, toda a sua insegurança, né, da sua falta de autoconhecimento, você se protege por ali, você cria um perfil, você mostra só a parte que você gosta, e isso vai fazendo com que você fique cada vez mais inseguro em mostrar suas fragilidades, a sua vulnerabilidade. E quando você não tem escolha, por exemplo, quando você está numa escola, onde você tem que daí ter o face a face, você não está preparado para isso, né? E aí você se sente desprotegido. E aí é onde vem os casos de bullying, de rejeição, onde os jovens hoje têm fortemente quadros de distorção de imagem, tudo isso leva ao... Essa distorção de imagem, por exemplo, é aquela coisa assim, eu sou feio, ou eu sou gordo, eu sou magro demais, gordo demais, mais ou menos isso também? Uma preocupação exacerbada pela estética, mas imagem, também né? que chegam muitas vezes a se transformar em transtornos alimentares, né, como bulimia, anorexia, onde os jovens acabam na automutilação, então, né, não sou bonito o suficiente, então a gente entra também em toda aquela questão do estereótipo, né, do que é vendido na internet como correto. Porque existe também essa pressão hoje em dia para os jovens, né, de que eles têm que saber tudo, têm que fazer tudo, para dar conta dessa demanda, principalmente da sociedade, dos pais também, que querem que eles sejam cada vez mais, né, e eles colocam até a expectativa deles, da vida dos pais, nos filhos. Tem muito disso também? Tem muito disso também. Vamos supor que assim, a depressão, né, quando ela parte para os números, ela chegou lá, né? E ela dessa forma, mas muitas coisas podem ter acontecido no caminho, de diversos fatores, não só tecnológico, não só familiar, ela pode ter vindo de diversos desmembramentos e acaba sendo diagnosticada como depressão. Mas ela pode ser de uma pressão exagerada da família, ela pode ser, muito pelo contrário também, como o oposto, uma negligência da família,
uma falta de limites. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com os extremos, Claro. né? E você acha que o jovem hoje, ele pode ter essa força, ele pode encontrar uma força até com ele mesmo para poder inverter esse quadro depressivo, de muito estresse, de muita ansiedade? Ele tem força para isso ou vai precisar de ajuda? Bom, força todos nós temos. A questão de precisar ou não de ajuda não significa que você é mais forte ou que você é mais fraco. A ajuda está aí para qualquer um, né? Não é porque você não é forte o suficiente que você precisa de ajuda. Certo. Inclusive, peça ajuda. Por que não? Essa ajuda, você diria, é para pedir Uma ajuda para os pais? profissional, uma ajuda Profissional? para a sua rede de apoio, que eu acho que antes de chegar num profissional, se você não é maior de idade, você acaba tendo que dividir, compartilhar isso com alguém primeiramente, com um amigo, com um parente que você tem mais afinidade, né? Então, não deixe de fazer isso. E esse parente que ouvir algo nesse sentido, encaminhe para um profissional, para uma ajuda profissional, porque o segredo de tudo é o autoconhecimento. Agora, nisso que eu queria te fazer uma pergunta, então. Os pais, por exemplo, como é que eles podem identificar que esse filho está com quadro depressivo, com estresse? Porque muitas vezes o filho ele se esconde e acaba não demonstrando nada para os pais, né? A depressão em si, ela é conhecida como uma tristeza profunda, mas é interessante saber que ela não tem exatamente uma cara, né? A gente tem aí vários artistas Exato. que cometeram suicídio. Aparentemente estão bem, de repente... E numa aparência extremamente extrovertida, não com aquela cara que a gente espera da depressão. Então, não tem, assim, uma carinha certa que você consiga identificar. O grande segredo para os pais é você estar sempre próximo do seu filho, né? Não só em busca de identificar algo de errado, mas compartilhando a vida dele, o dia a dia dele, né? Não deixar de perguntar como foi na escola, né? Como foi seu dia? E não Hoje, só... a tecnologia também acaba atrapalhando os pais e eles não têm tempo para os filhos. Claro, também tem pai e mãe que chega em casa já grudado no celular porque trabalhou o dia inteiro, quer checar um pouquinho a sua rede social e nisso o filho já passou por ali, já foi pro quarto, já ligou o videogame e ninguém se falou. Então, hoje, por exemplo, a gente vê, será que isso não é uma tendência que pode até piorar? Porque a tecnologia não adianta, a gente vai precisar dela cada vez mais. sim. Como é que a gente pode se defender dessa situação, hein? Bom, projetos que façam o bom uso da tecnologia. Há pouco tempo a gente conseguiu essa conquista, né? Hoje o nosso conselho nos autoriza a fazer atendimento online. Opa! Então isso nos aproxima muito, principalmente de jovens ou de pessoas que moram em cidades onde não tem tanto acesso assim a psicólogos. Certo. Então hoje você já consegue ter um atendimento psicológico pelo seu celular, se você quiser. Que beleza, Né, através do ótimo. Skype ou de um aplicativo, alguma plataforma que tenha uma boa imagem e um bom som. Claro. Então, Que até o jovem pode levar para dentro do quarto e ficar lá. claro, com a naquele psicóloga. ambiente protegido dele, que Protegido. muitas vezes ele tem uma fantasia muito grande, que se sair dali ele está desprotegido, algo de ruim vai acontecer. Então, né, a gente tem aquela cena da mãe insistindo, batendo na porta, sai daí, meu filho, sai daí, meu filho. De repente ele não está pronto para sair. Mas, de repente, ele pode trocar essa ideia ali mesmo, no cantinho protegido dele, que é o computador, com uma pessoa do bem, pronta para ajudar, com uma escuta qualitativa, né, uma escuta preparada para ele, do que ele tá ali só pronto para trocar com pessoas que Sem dúvida. mal intencionadas, né, que também a internet está cheio disso. Sem dúvida. E como a gente não pode mais frear o desenvolvimento tecnológico, isso é impossível, né? Cada vez mais vai estar avançando cada vez mais. E como os filhos vão estar sempre com o celular na mão, tal, acho que a única saída, pelo que a gente pode entender, é os pais começarem a se comunicar melhor com os seus filhos. É por aí o caminho. Falar a linguagem deles, né? Não ficar dizendo o tempo todo que está errado, mas também ir lá assistir o conteúdo do YouTube que o filho tem assistido, para procurar também ir por aquele acesso, ir por aquela linguagem, ir através daqueles assuntos que esses YouTubers trazem. Né? Esse é o caminho. Essa questão dos sintomas, vamos supor, da depressão, você está o tempo inteiro jovem, né? Está o tempo inteiro com o celular, pode ser considerado já um sintoma? Ou a gente está exagerando? Ou isso junto com outros sintomas? Não, porque nós temos jovens saudáveis que não saem da frente da tela Tem também. esse caso também. Não, assim, o uso da tela não quer dizer que ele está ali porque ele já está mal. Pode significar que o excesso daquilo ali pode deixá-lo mal. Exato. Né? Mas ele também já pode estar usando aquilo como fuga, sim.
Então, E é um caminho já para é um caminho. se esconder. É importante estar atento. Limite é muito importante para tudo. A gente tem que controlar o quanto a gente come, a gente tem que controlar o quanto a gente estuda. Exato. A gente tem que controlar o quanto a gente toma banho, porque os dermatologistas vão dizer que você não pode tomar mais de tantos banhos por dia. Então, até aqueles comportamentos que a gente enxerga como bons, como saudáveis, eles têm que ser feitos com limite. Tudo é equilíbrio mesmo, né? Se você tomar muita água, você vai causar um dano para o seu corpo, mesmo a água sendo extremamente saudável. Então, mesmo que a tecnologia tenha uma parte saudável, ela tem que ser administrada com limites. Sem dúvida. Então, a grande lição que a gente tem que dar para os pais, ou a dica talvez, é estar cada vez mais próximo do filho. Próximo dos sem filhos. interferir muito também. Exato. O limite sozinho, ele vai parecer pegação de pé. Ele vai parecer, ai, que chatice, né? Velho chato, velha chata. Isso não é legal, não é um caminho de acesso para esse jovem. Agora, se você falar a linguagem dele, se você entender um pouquinho o mundo daquele jovem, porque vamos entender também que não é fácil ser adolescente. Ainda mais no dia de hoje. O adolescente, ele tá num limbo, que a gente chama, porque ele já não é mais criança para brincar e ele também não é adulto para falar de sexo ou beber nas festinhas e tudo mais. Então, ele fica ali num mundo que ele não se percebe, assim, quem sou eu, onde estou? Não se identifica mais, né? Não posso mais brincar porque isso é de criança, mas também não posso ir em tais lugares porque isso é de adulto. Então, o que eu posso, afinal? Né? E é ali na internet que ele vai encontrar espaço. Maravilha. E ali pode ser perigoso. Sem dúvida. Se não for bem administrado. Bom, esse assunto aqui a gente poderia levar horas, né? Conversando. Gostoso. Mas você já está convidada para voltar aqui e a gente continua essa conversa. Claro. Tá bom? Quando quiserem. Doutora Elisa, muito obrigado, hein? Pela sua Obrigada participação. também. Psicóloga aqui. Aliás, parabéns pelo Dia do Psicólogo, que é amanhã, né? É amanhã. Parabéns é amanhã. mesmo. É uma profissão que a gente está cada vez precisando mais, né? Exatamente. E que bom que o pessoal está procurando cada vez mais, né? É verdade. Se Até tinha uma cuidando. pessoa que dizia assim, todo ser humano deveria ter pelo menos 5 anos de terapia com psicólogo para poder se entender, para depois entender o próximo, né? Entendeu? É mais ou menos por Seria aí. bem mais fácil se relacionar. Talvez verdade, a gente não precisasse se esconder tanto. É verdade. Tá aí, ó, um recado, hein? Vamos procurar um psicólogo. Obrigado, doutora. Obrigada Elisa, mais uma também. vez. Obrigado mesmo. Boa noite para você Tchau, e feliz Dia do Psicólogo. Né? Obrigada.